Já estamos de volta com o Tribuna Livre desta sexta-feira, 19 de outubro, agradecendo sua audiência, sua companhia e para esse bate-papo dessa noite, falar das eleições, resultados de eleições a nível nacional, a nível estadual. Nós recebemos aqui o presidente do MDB, vice-presidente, perdão, do MDB, também ex-deputado federal, João Correia. Professor João Correia, boa noite, seja bem-vindo ao Tribuna Livre. Boa noite, é um grande prazer, estava até sentindo saudades, né? Sentindo falta. Com a gente, conosco também, o professor Uchoa, que é presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil. Presidente, seja bem-vindo, obrigado por participar do Tribuna Livre. Boa noite, eu também gosto muito de participar do debate aqui, né? Trazer uma opinião sobre os fatos colocados aqui, às vezes desalinham com a opinião do Osmir, mas... Às vezes não, quase sempre. Mas é sempre bom, né, ter o confronto das ideias, eu acho muito legal, um programa bastante tranquilo, democrático, bom de debater. Boa noite, Osmir. Boa noite, boa noite. Não, e é bom que tenhamos posições divergentes, porque ninguém é obrigado a fazer uma análise só para um lado. Por exemplo, você é um homem de esquerda. Eu amadureci mais, hoje eu não sou mais de esquerda, eu sou um homem de centro. Pois não, Narciso? E o Narciso é de esquerda ou de direita? Narciso não gosta nem dessa discussão. Primeiro, João, eu não gosto muito desses dois rótulos, né? Até porque eles partiam de uma acomodação na Revolução Francesa. Espacial, né? Um sentava de um lado, outro sentava do outro. Eu acho que essa noção de esquerda, direita e centro deve estar na cabeça das pessoas. Agora, quero aqui reafirmar que eu sou politicamente bem mais racional do que Osmir Lima. Isso é que ele imagina. É a imaginação dele. Imagina. Aqui há dois confrontos que é o seguinte. Eu diria que ele é muito mais emocional. Mas vocês fazem uma dupla perfeita, podem ter certeza disso. Se completa. Professor João Correia, eu já começo perguntando para o senhor. A Frente Popular, juntamente com o PT, governou o Estado por praticamente 20 anos. Nas eleições passadas, muito se falava a questão que houve golpe, vamos chamar esse termo também, houve roubo da eleição, e agora a oposição aqui no Acre conseguiu, né, o governo do Estado pelos próximos 4 anos, a partir de 2019. Na sua avaliação, houve um erro da oposição ou realmente ainda continuam insistindo nessa história de que as eleições foram tomadas? Não, eu particularmente não acredito muito nessa história de urna, digamos assim, trapaceada, etc. Eu acho que não, quando você reclama muito que a eleição foi tomada, é que você não teve voto suficiente para chegar até lá, né? Mas, na verdade, essa vitória da oposição aqui no Acre, nesse ano, foi surpreendente. Não a vitória em si do governo, do executivo, mas especialmente da perspectiva do legislativo. Quer dizer, o PT, rigorosamente, não fez nenhum deputado federal, considerando que a Perpétua Almeida não é do PT, e sim do PCdoB, e também na Assembleia Legislativa, o PT encolheu demais. Quer dizer, a vitória... Perdeu o Senado. Perdeu a vaga do Senado e com a sua mais expressiva liderança. Historicamente, quem construiu, etc., Jorge Viana foi derrotado. Então, eu acho que a população acreana tomou essa decisão já bem anteriormente. Quer dizer, o governador Gladys Camili teve um papel extremamente importante, muito habilidoso, muito carismático nas relações, a gente não pode deixar de reconhecer esse fato, e gosta muito do diálogo, etc., mas a população já tinha afirmado um pouco o seguinte: é preciso reoxigenar, é preciso colocar oxigênio neste açude para que possamos viver. O Acre não pode permanecer mais de 20 anos na mão de um mesmo grupo político, porque um suposto fundamental, que é a alternância do poder, que é base da democracia, não se faz. Então, nesse aspecto, eu acho que a história da Frente Popular vai ser recolocada a partir de agora, porque eu acho, Osmir, que a Frente Popular perdeu a tal ponto que ela nem comandará a oposição na Assembleia Legislativa. Tá certo? Muito pouco, ou seja, o confronto vai se dar dentre os partidos que elegeram Gladys Camili. Eu acho. Agora eu perguntaria outra questão de passar para o show. Essa sua avaliação, e eu concordo plenamente com o derretimento do PT nessas eleições. Derretimento? Derreteu. É tipo, quase que acaba. Esfarelou. Mas tudo também não depende dos resultados de uma boa administração
do Gladson para que amanhã ele não possa retornar? Não tenha dúvida. Da mesma forma que, se você quiser ser ousado, você pode dizer o seguinte: a forma de governar do governador Tião Viana foi decisiva para a vitória do Gladson Cameli. Concordo. Por quê? Porque, na verdade, é claro que o governador Tião Viana pegou momentos difíceis. O Brasil, na maior crise da sua história, os recursos muito mais escassos, uma série de elementos. Mas ele também não teve a menor habilidade em conduzir esse processo. É lógico que o Gladson Cameli, ele pega um Estado que é mais ou menos uma página em branco. No entanto, ele tem que provar que ele é capaz, que ele eliminará a perseguição, que ele encaminhará a infraestrutura para que nós cresçamos, para que o Acre produza uma série de elementos. Quer dizer, não é só simplesmente ele receber como uma dádiva, não. Ele vai receber um enorme de um abacaxi. Perfeito. Vai receber um grande abacaxi. Vamos ver se ele terá a competência, junto com o seu grupo, de descascá-lo como o povo acreano está esperando. Ô, Professor Souza, o senhor concorda com João Correia? Em parte. Concordo com a análise geral, porque eu escrevi um dia desse um texto que assegurei que o que aconteceu no Acre foi uma pronúncia soberana e majoritária da população acreana em mudar o curso do poder político. Ela encerrou o capítulo de 20 anos de governos consecutivos da Frente Popular, isso é fato. Você começa a conversa admitindo isso. A vontade soberana, majoritária do povo tem que ser respeitada. O que conseguiu sobreviver, se a gente entender como sobrevivência, que conseguiu ter mandato para ocupar o espaço de oposição, vai entrar num período de reconstrução. E o período de reconstrução, Narciso, é um período também de análise, balanços, críticas e autocrítica do processo todo. Toda derrota é oportunidade para um recomeço. Quem está conquistando o poder agora, que é esse grupo político, boa parte, inclusive, professor, ao longo da história, já esteve na Frente Popular, o próprio Gladson, Petecão, maior parte, né, já estiveram aqui no campo da Frente Popular, escolheram um caminho e agora tem a oportunidade que o povo deu. Daqui 4 anos, a gente terá a oportunidade de ir às urnas novamente e dizer se eles conseguiram fazer a expectativa do povo ou não. Exatamente. Né? Isso é bonito na democracia. Dessa parte eu concordo, eu acho que ninguém tem que ficar entristecido, apavorado porque perdeu a eleição. A eleição, ela é parte do jogo democrático e quer saber... E é um momento, né? Encarar. Agora, por que perdeu ou não perdeu, aí é uma história comprida, né? Mas o fato é que a conjuntura política atual levou a isso. Como a conjuntura política de 98, depois da gente ter perdido, que eu já sou um pouco antigo nessa história também. Comecei muito moleque no movimento estudantil. A gente acumulou força durante um período, que eu falo, a gente como Frente Popular, e em 98 chegou a nossa oportunidade. Então, Jorge Viana, a partir de 99, fez um bom governo, o povo respaldou o governo dele, e aí a história toda se conhece de lá para cá. Agora, pode ser que isso aconteça ou não. Mas permite-me aqui, Narciso, eu queria substituir você nessa aqui questão. Qual a principal causa, do teu ponto de vista, e depois vamos passar para os outros, que você acha da derrota que aconteceu, dentro da avaliação que os dois já fizeram? Mas você está me fazendo de convidado do programa. Convidado do programa. Tá, então está tudo bem. Não, quando você estava fazendo as suas considerações, até como engenheiro, na escola a gente aprendia que até os metais fadigam. O ferro, o aço. Fadiga dos metais. Fadiga do, que chama-se fadiga dos materiais. E entre os materiais, eu acho que nós não podemos chamar de derrotado uma estrutura que passou 5 governos seguidos no poder. Eu reputo muito, eu debito muito isso, a fadiga dos materiais. Agora, não há o que se discutir o gravíssimo erro cometido pelo governo na sua articulação política. O governo errou e feio em colocar um brutamonte, como um carioca desse,
para conduzir politicamente uma estrutura de poder como era a Frente Popular do Acre. De 14 partidos políticos. 14 partidos. E com um detalhe mais, ele não sabia governar nem o PT, porque ele distinguia, tinha os dois PT, o dele e o dos outros. Eu acho que a facção dele, né? Mora neste particular grande parte da derrota. Não quero fazer defesa do Carioca, mas ele não fazia isso antes? Não fazia, não. Por que então, só agora que ele fracassou? Com poderes sobrenaturais, diz que ele estufava o peito quando chamava ele de manda-chuva. O seu manda-chuva, diz que ele... até cabelo nascia naquela careca dele. Entendeu? Não, respondendo a tua questão aí, a informação que eu tenho é de que, digamos, no governo Jorge Viana e próprio Binho, ele foi mantido em rédea curta. Em rédea curta. Na primeira... É passional, viu? Não, tudo bem. Na primeira administração do Tião Viana, ele também não teve todo esse espaço. Mas na reeleição, no segundo ano, a segunda temporada do governo Tião Viana, é que foi dada toda essa corda para ele. Assim me disseram, né? Assim me disseram. Eu não acredito muito nessa personalização. Eu acho que o Carioca cumpriu um papel importante no governo, como muitos outros. É um conjunto, a soma de muitos fatores. Dentre eles, os internos, né? Porque todos os impérios, aí vou para meu campo que é a história, todos os impérios, por mais longevos, Romano, Maia, Azteca, foram derrotados externamente, mas eles começaram a ruir por tudo. Né? Tem um filme lindíssimo do Mel Gibson, que é Apocalíptico, um filme que narra a decadência do Império Maia, e que quando os espanhóis aportaram lá para destruir o Império Maia, ele já vinha assim. Estava em decadência. Então, a Frente Popular ela acumulou um desgaste aí, fadiga dos materiais, como você falou, de concepção, de correlação política, de relação. E aí, ao passo que ela foi se fragilizando, o outro bloco foi se fortalecendo. Foi enxergando a perspectiva real do poder e foi fazendo as coisas corretas, porque anteriormente tentou outras vezes, mas por um motivo ou outro, ou por aqui está mais forte, ou por eles ainda não estarem maduros o suficiente, foram derrotados sucessivas vezes. E aí é que o João falou aí, o Carioca estava em todas. Estava nessa que foi derrotada, mas também estava nas outras que ganhou. É parte de uma engrenagem. Qual o papel que cumpriu a favor ou contra isso? É um debate, como eu falei, muito longo. Por isso que eu não acho... Mas você acha que não entrou também nisso aí o componente da situação grave que se encontra o Estado? Claro. De não ter gerado o desenvolvimento que se esperava. Sem dúvida. Uma série de outros componentes que tem no meio. A personalização também eu não sou... Porque o João Correia é um professor, né? Tem honestidade intelectual. Então, você vai ter um monte de defeitos sobre o governador Tião Viana, você elenca aqui de um lado. Mas de um lado aqui, elenca também as contradições que ele teve que viver. Então, de todos esses governos, do Jorge, do Binho e o dele, ele foi que passou a maior dificuldade. Ele pegou essa maré pesada da crise financeira que jogou o Brasil na maior recessão da história. Ô, João. E ele fez a travessia do jeito dele. João. Mas isso é verdade. Isso a gente tem que também. Das 20, houve algumas já encerradas e outras ainda em curso a disputa da governadoria das 27 unidades da nossa federação. Ao que me consta, não sei se tem uma quinta, mas só anotei aqui, Maranhão, Bahia, Ceará e Piauí, que os governadores que foram candidatos se reelegeram. A maioria dos governadores, no mandato, não conseguiram chegar ao segundo turno. É verdade. Mas todos eles reclamam da herança maldita. Diversa da crise. Eu acho que até esses quatro vão reclamar da herança que eles receberam dele mesmo. Sim. Tamanha era a crise. Sim. Quando você imagina que três potências como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, chegaram a atrasar o pagamento da folha dos seus próprios funcionários. Osmi, e há quem diga que São Paulo não entrou nesse mesmo rodamuinho, porque graças a uma liminar concedida pela Justiça, e também que é outro aspecto que esse Brasil tem que ser reavaliado, será a intromissão da Justiça na administração pública, porque senão ninguém mesmo. Deu calote. Aí São Paulo passou 14 meses sem pagar
a sua dívida. Aí, em não pagando, fez uma caixinha que condiz. Mas São Paulo também iria entrar na mesma crise. Está no limite. Está no limite, é verdade. Essa crise, ela pega todo mundo. Pega os prefeitos, os governadores de frente. Aí, nesse particular, eu faço minha louvação ao governador Tio Viana, que é um estado pobre como esse, conseguir atravessar um governo todinho, pelo menos o primeiro de seus compromissos, que era pagar o funcionário público. Mas aí, Narciso, vem uma outra questão, e aí o João também pode responder. A crise continua. Continua. Mas deu uma amenizada, né? Não, mas ela continua. Você acha que o nosso futuro governador, ou o governador eleito, terá condições de superar essa crise e como fazer? Agora só um pouquinho, Osmir, um pouquinho o professor João Correia. O senhor responde a pergunta do Osmir no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais um bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira. Não sai daí.